essas pessoas vêm para São José, chegam, inspiram, transformam, vão embora, deixam o seu legado. Na verdade, ele saiu do avião, um avião fabricado aqui na Embraer, foi até o helicóptero e naquela caminhada a gente pôde trocar algumas palavras que eu nunca vou esquecer. Eu até brinquei com ela, né? Xuxa, e essa nave que tá aí, você vai descer e subir dela? Ela falou, não, isso aí é só figuração. O Papa Francisco, quando ele veio aqui em 2013, eu considero também uma das principais visitas assim que a cidade recebeu, né? E foi um momento muito marcante, né? Ele saiu do avião, um avião fabricado aqui na Embraer, foi até o helicóptero e naquela caminhada a gente pôde trocar algumas palavras que eu nunca vou esquecer. Era um dia chuvoso também, como hoje, né? Tá chovendo e as pessoas se aglomeraram lá para recebê-lo ali, algumas poucas pessoas ali dentro do DCTA, né? Ele desceu com um avião da FAB e depois embarcou em um helicóptero, né, para poder ser transportado, né, ser levado até a cidade de Aparecida, onde ele ia realizar lá algumas missas e tal. Mas ele pisou aqui no solo de São José dos Campos, né? Então foi um momento, acho que muito marcante, assim. Eu tive a oportunidade de fotografá-lo, mesmo que de longe, né? Eu estava de longe, não cheguei perto, não pus a mão, mas pude registrá-lo e eu acho que também é um dos momentos assim mais bacanas que eu me lembro assim de ter fotografado aqui. Foi muito especial, né, como prefeito de São José, como cristão, encontrar o Papa por tudo que ele representa, né, e também pelo seu pontificado, que é muito próximo das pessoas, preocupada com os mais pobres, com os que mais precisam, né, e eu pude conhecer um pouco dele, né, a sua um tempo pequeno, mas a sua simplicidade, a sua atenção, a sua memória, porque eu vi duas vezes, quando ele chegou para ir daqui até Guaratinguetá e quando ele voltou de Guaratinguetá para cá. E na volta ele olhou para mim e falou, prefeito, né? Eu não me lembro mais se ele falou prefeito em português ou alcaide em espanhol, né? Mas eu fiquei impressionado com a memória dele, né? Porque encontra tanta gente, né? E aí, na volta dele, ele falou, ele foi até o povo que estava na grade, né? Mostrando essa simplicidade, essa aproximação dele, né? Eu acho que teve uma grande repercussão na época. É um motivo de orgulho também, né? Embora tenha sido uma parada mais técnica, né? Que ele trocou de aeronave, né? Saiu de um avião, entrou no helicóptero para poder ir para a cidade de Aparecida. Mas mesmo assim, sendo uma parada mais técnica, ele andou, caminhou aqui, né, na cidade, né? Pisou no solo joseense e cumprimentou também algumas pessoas que estavam lá na grade, esperando, inclusive na grade e debaixo de sombrinha, de guarda-chuva, lá na chuva. Ele foi até lá, quebrou o protocolo, não estava sendo previsto essa ida dele até o povo. Ele foi, cumprimentou algumas pessoas, acenou, e as pessoas foram assim, nossa, foram ao delírio, né? Porque foi muito inesperado. Embora não fosse uma visita oficial dele à cidade, mas só essa parada técnica, né, já serviu para a gente ficar muito feliz, né? E eu acho que a repercussão na cidade e na região também foi muito grande, com certeza. Foi um dos momentos importantes, né? Assim como foi o Papa João Paulo II também, que pousou aqui em São José dos Campos, só que há muito mais tempo atrás. Eu me lembro que com a visita do Papa João Paulo II, eu tinha 12 anos, morava no CTA, e ele iria descer no CTA para ir a Aparecida e depois um retorno, né? Então, para pegar um avião. Ele foi de helicóptero até Aparecida. Então, quando saiu a notícia que o Papa João Paulo II estaria no CTA, logo eu já corri. Meu pai, por trabalhar e ser militar, ele trabalhava no hangar do aeroporto. E tinha uma barreira por causa para ninguém ir à pista, né? Porque era uma barreira pequena. E quando eu vi o Papa João Paulo II descendo do avião para ir pegar o helicóptero,
ele estava num carro aberto, né? Eu me lembro até hoje do olhar dele. Sempre teve o costume de dar a bênção, né? E quando ele viu, que daí não foi só eu, as crianças começaram a correr, ele começou a dar a bênção. E nessa de dar a bênção, o olhar cruzou. E eu sinto até hoje esse olhar. E hoje, em saber que esse olhar que nós cruzamos desse Papa João Paulo II, hoje é santo para a nossa igreja. Eu já vivia num lar cristão católico, né? E essa presença, essa vinda do Papa João Paulo II, ter esse momento com ele, me deu a maior certeza, mesmo criança, de que eu estava no caminho certo, que era realmente encontrar Cristo, né? Ter o meu encontro pessoal, que depois mais tarde eu fui ter, e a certeza, acho que hoje eu pensando, eu falo assim, aquele homem já era um santo, porque o olhar dele é muito impactante, era muito impactante, e mesmo depois mais idoso, se a gente vê imagens na TV, se você olhar para ele era impactante, né? E isso me trouxe muita paz também, sabe? Eu acredito que isso me trouxe mais a certeza mesmo de que a gente vem ao mundo para fazer o bem aos outros. O Bento XVI não esteve aqui em São José, mas esteve na região, né, do Vale do Paraíba, e eu fotografei o Papa Bento XVI em Aparecida e em Guaratinguetá. Então são 2 papas já que eu fotografei. Perfeito, teve a visita da Rainha Beatrix, da Netherlands, de Países Baixos, e foi muito legal, ela foi na Embraer, eu consegui fotografar ela. Mas eu fotografei muita gente de esporte, sabe? Fotografei o Minotauro, Minotouro, fotografei inúmeros jogadores, inúmeros cantores. Poxa, muita gente, sabe? Bom, o que eu penso de ter registrado todas essas visitas ilustres aqui em São José, todas essas personalidades, para mim foi muito especial, porque eu tive contato com gente, né, do mainstream, né? Gente famosa, gente conhecida. Mas o mais importante é você fazer o registro para a preservação histórica, né? Então, fulano de tal veio em São José, foi fotografado, está documentado para momentos igual a esse, que depois de 20 anos nós estamos aqui conversando sobre isso, né? Então, a reflexão que eu faço é, pô, que bom que essas pessoas passaram pelas minhas lentes e que bom que elas puderam ser muito bem registradas. Entre 2000, 2004, 2005, muitas personalidades foram na Embraer. Uma delas foi o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente, com o premier britânico, Tony Blair. E aí foi muito legal, porque quando o premier estava chegando, né, a gente não tinha entrado ainda na Embraer, eu comecei a ver muitos fotógrafos internacionais. Fotógrafos vindo dos Estados Unidos, fotógrafos britânicos, até o fotógrafo da presidência, né, estava lá, o fotógrafo da presidência do Brasil, o fotógrafo da presidência também britânica, também estava lá, e fotógrafos que são brasileiros, mas que trabalhavam para agências internacionais, como o Heraldo Pérez. Eu sempre curti crédito, foto do Heraldo Pérez, que era um fotógrafo da Associated Press, que eu admiro ainda muito, e eu falei, não acredito que hoje eu vou ver o Heraldo Pérez aqui trabalhando, eu vou ver como ele trabalha. Então, essas pessoas vêm para São José, chegam, inspiram, transformam, vão embora, deixam o seu legado, um pouquinho da sua história. Nós, fotógrafos, fotografamos todos os momentos, perpetuamos, estamos aqui para mostrar fotos do Bernardinho para vocês, fotos do Hans Donner para vocês, que são coisas de agora, recente. Então, nesses 30 anos, eu fotografei muitas visitas aqui em São José que impactaram indiretamente e diretamente muitas mentes brilhantes por aí.
Renato Russo foi o cara mais, assim, humilde que eu conheci, sabe? Sem fazer tipo, ele era aquilo mesmo, né? Eu lembro que a gente foi apresentar ele ali no tênis clube e ele falei, Renato, você pode dar uma entrevista pra gente? Aí ele ficou daquele jeito dele, meio parado assim. É claro. Foi engraçado, foi bem legal. O momento que foi destaque pra mim foi quando o Racionais chegou em São José. Porque chegou 2 ônibus, né? E aí o ônibus que foi montar o palco, esses caras, eles são o sangue do Racionais. Então, se eu não colasse com eles e fizesse uma amizade ali, nada feito pra mim. Eu não ia estar onde eu consegui estar na hora do show. Então, na hora que eles chegaram, eu comecei a ver qual era a estrutura do Racionais. Quem eram os Racionais? E eu percebi, cara, que todos ali eram de comunidade, entendeu? Eram ali da Vila Fundão, do Capão Redondo, entendeu? E eu comecei a fazer uma amizade com esses caras. E nessa que eu comecei a fazer amizade com os caras, esse momento foi o mais especial pra mim, porque eles gostaram muito de mim, né? E falaram, aí alemão, na hora do show você vai estar com a gente, ele falou, você vai estar com nós, você vai estar com nós no palco. Eu falei, no palco? Eu vou te pôr no palco, alemão, eu que mando aqui, mano. Dito e feito. A hora que começou o show, o cara olhou pra minha cara e falou, vem cá, alemão. O cara colocou eu do lado do Mano Brown e dos caras. Eu fotografei o show do palco. Então o momento mais importante pra mim foi quando eu conheci o crew, a equipe do Racionais, e também quando eu apertei a mão do Mano Brown. Aí eu zerei a vida. Eu falei, nossa, eu cumprimentei o meu xará, Pedro, que o nome dele é Pedro também, né? E eu falei, cara, eu tô diante de um revolucionário, sabe? De um cara que fez uma revolução na sociedade brasileira. Eu já passei quase por todos os sertanejos, por ser apresentadora do Vale Music por muito tempo. O Chitãozinho e Chororó, mas não numa ocasião de Vale Music. Numa outra ocasião eles vieram fazer um show no Luso e eu estava como produtora nesse dia. E tem-se uma atenção muito grande quando você fala em grandes artistas, porque você imagina que os caras vão pedir um negócio muito complicado. E a nossa vida já começa a ser complicada quando recebe a pauta de camarim, quando recebe a lista de camarim. É uma coisa muito difícil de você lidar. E eu me lembro que o Chitão tinha, assim, quase nada dentro da sala que eles pediram, uma cafeteirinha Nespresso e as xicarazinhas com o nome do Chitãozinho e Chororó. Era isso. E a simpatia dos dois. E eu sempre tive, por um acaso eu estava com esse mesmo macacão, por um acaso que a foto que tá aqui eu tô olhando, eu tô com esse macacão. E eu sempre tive um jeito muito diferentão, não? Você bate o olho e fala, é diferentão. E aí, no meio da entrevista, o Chitão vira pra mim e fala, você é muito rock and roll. E ele faz assim, no meio da entrevista do nada, inclusive a foto pega esse momento, a gente cai na risada. E é muito divertido, porque essa recepção sem barreiras é muito legal, porque tem muito artista que sim te compra pela capa e não vai ter uma reação tão boa com você assim. Você tem que demora um pouco para você chegar ali. Eu sou muito fã da Marina. Aí o dia que eu fui entrevistar a Marina, eu falei, nossa, eu tenho que deixar de lado o lance do fã para entrevistar, né? Você não pode deixar isso afetar, né? Mas foi bacana. Marina Lima está aí até hoje fazendo shows. De vez em quando eu mando uma mensagem para ela. Aí a gente ainda tem, às vezes, um papo, assim, meio de longe, né? A gente não é amigo, né? O Jota veio no Carrefour fazer uma tarde de autógrafos. E a rádio que eu tava na época era uma rádio popular. Beleza, cheguei lá, tô no cantinho, super na minha. E foi incrível, porque eles era no lançamento do CD De Volta ao Planeta dos Macacos, eles estavam autografando bananas. Eu achei incrível. Eu tava cantando no canto, daí chegou um cara pra mim e falou, tô vendo que você cantou as músicas aí, mas já deu pra decorar? Eu falei, eu consegui comprar o disco. E fui conversando com esse cara. Esse cara era tão somente o empresário do Jota. E aí ele falou, eu vou te levar pra conhecer os caras então. Eu fiquei, assim, eufórica. Aí fui. Eu tenho a notinha desse CD até hoje, eu tenho uma caixa de coisas do Jota, de coisas, de momentos que a gente passou, por exemplo, no lançamento da música Oxigênio, eu fui convidada para estar no meio das pessoas ilustres para esse lançamento. Eu lembro que eu comprei uma bota nova para ir, cheguei lá, arrebentou meu pé e foi um inferno a minha noite, foi horrível.
E aí começou a minha relação com o Jota, com todos os produtores, com todos os empresários. Hoje eles estão com o empresário já há um bom tempo. E os meus encontros sempre foram muito tensos. Eu nunca pedi uma foto, porque eu não tenho coragem. Quem entra comigo eu falo, vai filmando, vai filmando. E depois eu faço uns prints, porque eu tenho vergonha de pedir foto. Eu acho um negócio assim meio... Mas por ser muito fã. A Xuxa, ela veio fazer um show, acho que foi no aniversário da Estéreo Vale. Aí ela veio com a equipe toda, né? E eu acabei apresentando esse show lá no estádio também. Foi muito legal, eu até brinquei com ela, né? Xuxa, e essa nave que tá aí, você vai descer e subir dela? Ela falou, não, isso aí é só figuração. Vai ter uma fumacinha e eu saio dela. Eu achei até engraçado. Até a Marlene Matos estava do lado, né, naquela correria. Eu vou dar exemplo de um artista que gosta muito de São José dos Campos, que sempre vem em São José dos Campos, Lulu Santos. A vida inteira fez show no tênis clube, todos os shows que o Lulu Santos... todos os shows do Lulu Santos no tênis clube, na época, tênis clube, associação, lá na época já de 80, já que eu estou indo atrás, todos foram sucesso. Na época de Legião Urbana, que veio aqui, todos foram sucesso. Aí passa todos os anos, eu falo assim, pô, eu sou fã do Lulu Santos. Aí volto a falar com o Lulu Santos no ano passado, ele fala assim, São José dos Campos, nossa, aquela cidade é maravilhosa. Eu lembro daquela cidade do banhado. Então, 20 anos depois, 25 anos depois, o Lulu Santos tem referência de São José dos Campos pelo banhado, entendeu? Ele falou, eu lembro de São José dos Campos banhado. Caetano Veloso falou para mim um dia em Salvador, conversando com o Caetano, ele falou assim, você é de São José dos Campos? Eu falei, sou. Ele falou assim, São José dos Campos é que tem a praia, né? Aí eu não entendi que ele tinha falado para mim. Daí eu falei assim, praia? Ele falou, toda vez que eu vou pro show, eu passo para a Avenida da Praia. E daí eu vou fazer o show. Por quê? Ele veio fazer show no tênis e ele pede para passar no banhado que ele imagina que é uma praia, entendeu? E dá uma energia nele. Eu falei, nossa, é o banhado. Ele falou, lá para mim é a praia de São José dos Campos, entendeu? Steve B é o rei de Miami. Ele é rei nos Estados Unidos, em Miami, em todos os lugares. E eu fui convidada para fazer a turnê dele aqui no Brasil, acompanhado como produtora. Só que eu nunca tinha visto e nem sabia quem era. Eu só me dei conta quando eu cheguei nas cidades que a gente visitou pelo Brasil e os marmanjos de 40 para frente choravam quando o homem passava. Daí eu falei, gente, realmente eu tô com um artista muito grande, mas eu não tinha esse conhecimento e fui conhecê-lo depois e ele é realmente o rei no que ele faz. Tem alguns artistas que são meio tocados, assim. Tem artista que você pensa uma coisa e você vê que não é nada daquilo, né? Você fica meio, puxa, pensava isso, mas não é nada disso, né? São os intocáveis, né? Que não gostam de entrevista. Até entendo também, né? Que às vezes o cara tá cansado do voo, tá cansado pela preparação do show e tal, né? Você tem que pensar tudo nisso, né? E é isso, mas a maioria eu tive muito prazer, assim, de participar da história dessa época dos anos 80, 90, foi muito bacana. E falei, Renato, você pode dar uma entrevista pra gente? Aí ele ficou daquele jeito dele, meio parado, assim. É claro, foi engraçado, foi bem legal. E fantástico, Renato Russo também, humildade, simplicidade, muito bacana.